Bom, então estamos gravando, é aquela recomendação de sempre. Quem não quiser ser gravado, filmado, é só desligar a câmera. E é só para uso interno, para os inscritos no curso que não podem estar conosco neste dia e neste horário, tá? E nós hoje estamos na terceira e última aula do curso, o papel de Estevão nos Atos dos Apóstolos à luz do judaísmo. Eu acho que hoje a gente vai entender melhor por que que é a luz do judaísmo. Se bem que a gente já falou um pouco sobre aquele sistema de caridade judaico, não é? O que que é importante para eles, e a gente só tem acesso àquelas informações se a gente estuda um pouco do judaísmo, né? Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho mais do judaísmo para falar da execução de Estevão. Então, nós vamos recorrer a algumas fontes judaicas. Eu fiz o possível para facilitar para vocês, inclusive nas minhas anotações, eu tinha o link de um blog que eu sigo desde 2009, e esse blog é muito bom para quem quer estudar assim sobre o Atos dos Apóstolos, utilizando algumas fontes judaicas, né? Que o pesquisador já está aposentado, né? E ele tem toda a tranquilidade para fazer as postagens, bem interessante, né? Está em inglês, mas aí quem tiver muita dificuldade pode usar o tradutor do Google, que dá para entender alguma coisa, tá bom? Então, é isso. Nós vamos lá para o terceiro momento, não é? O primeiro foi uma apresentação de Estevão, as funções dele dentro da comunidade cristã. Depois nós tivemos o discurso dele de não é bem de defesa, né, no Sinédrio, porque ele não estava interessado em se defender, ele estava mais interessado em anunciar o Evangelho, em anunciar Jesus Cristo. Mas seria, né, um discurso de defesa, certo? Então, vamos lá. Hoje vamos ver o julgamento e execução de Estevão. Todo mundo é livre para falar na hora que quiser, abre o microfone, levanta a mãozinha, abre o microfone, pode falar, tá bom? Então, a grande questão que os estudiosos se perguntam, aliás, são duas grandes questões a respeito do texto de Estevão. A primeira questão é: será que Estevão foi condenado pelo Sinédrio? Ele esteve no Sinédrio, fez o discurso no Sinédrio, mas aí Lucas diz que ele é retirado, né, para longe do Sinédrio. E então alguns estudiosos pensaram o seguinte: será que o Sinédrio executou Estevão? Tem alguma coisa a ver com a morte de Estevão? Ou foi a população que predejou do jeito como se faz com linchamento, né? Será que aquela turba furiosa apedrejou Estevão, matou Estevão, sem o consentimento do Sinédrio? Ou foi uma coisa que o Sinédrio decidiu? A primeira coisa é essa, né? A grande questão. A segunda grande questão dos estudiosos é se Saulo, não é, que presencia a morte de Estevão, se ele teve alguma coisa a ver com a morte de Estevão, porque logo em seguida, o livro do Atos dos Apóstolos vai dizer que Paulo tinha carta de autorização do Sinédrio para fazer o que ele quisesse com os seguidores de Jesus, não é? Para ele prender, ele inclusive a autoridade dele estava além de Jerusalém, não era só, não é, ali na Judéia, onde fica Jerusalém, mas a autoridade dele estava muito mais, né,
além de Jerusalém. Então, as duas grandes questões dos estudiosos são essas. Essas duas grandes questões, elas podem ser melhor respondidas, né, se ter alguma base para responder, quando a gente estuda a literatura judaica. Né? Aí, principalmente, no caso aí, o Talmud, que vocês hoje vão ficar sabendo, né? Quem nunca ouviu falar, vai ficar sabendo do Talmud. Então, vamos para essa pergunta. Paulo de Tarso era membro do Sinédrio? Então, vamos ver o que é o Sinédrio. O Sinédrio é um conselho supremo, um tipo de Suprema Corte, composto por 71 membros. Né? Por que 71 membros? Porque lá no deserto, quando Moisés estava conduzindo as tribos lá pelo deserto, elas tinham muitos problemas de convivência, de relacionamento. E também Moisés precisava tomar decisões a respeito de para onde ir, não é? Se iria enfrentar algum inimigo poderoso ou não, o que ia fazer. Então, o sogro de Moisés sugeriu que Moisés formasse um conselho. E Moisés formou um conselho. Escolheu 70 pessoas para ajudá-lo. E então, por isso, o Sinédrio, e hoje também, parece que, se eu não me engano, se não falha a memória, lá o Senado, se eu não me engano, de Israel também são 71 membros. Então, eram 70 membros, mais o sumo sacerdote que presidia esse sinédrio. A palavra grega é sinédrio e a palavra hebraica é Sanhedrin. E os dois significam um conselho, não é? Uma assembleia de pessoas que têm poderes, no caso aí, poderes jurídicos. Não é? Então, do que é composto o sinédrio? Do sumo sacerdote, de alguns fariseus, que são doutores da lei, são peritos, né? Eles funcionam como peritos, porque os outros membros do sinédrio não são tão, né, tão, digamos assim, especializados, experts na Torá, na lei de Moisés. Então, os fariseus precisam estar lá porque eles resolvem qualquer dúvida na hora, né? E, então, tem membros que são do grupo dos fariseus, há muita gente dos saduceus, os sacerdotes, não é? E alguns anciãos nobres, das famílias nobres de Israel, considerados sábios, não é? Então, esses aí compõem o sinédrio até fazer o número 71. Vocês sabem que, né, pelos nossos encontros passados, né, que Estevão foi levado ao sinédrio. E quando o sumo sacerdote, que é quem preside o sinédrio, perguntou, né, se as acusações estavam corretas, ele fez aquele discurso. Não tanto para se defender, mas também não deixou de ser uma defesa, porque ele mostrou, através das escrituras, que Deus não está restrito, e são as próprias escrituras de Israel que dizem, Deus não está restrito a ser adorado em um lugar específico, não é? Ou a se manifestar somente dentro da terra de Israel, não é? Ou só para pessoas que são de Israel. Mas Deus está para além de tudo isso, e ele mostrou nas escrituras. Se ele tivesse enganado no modo de compreender as escrituras, era aí a hora de entrar os peritos fariseus,
profundamente conhecedores da Escritura e mostrar a ele que ele estava equivocado na interpretação que ele teve. Mas isso não acontece. Prova de que realmente ele estava certo, né? Então, a pergunta inicial porque Saulo vai aparecer só lá na hora da execução, no texto de Lucas. E a pergunta é: Paulo era um membro do Sinédrio? Então, Lucas não dá esse tipo de informação, não é? Nós temos que ter bem claro que Lucas evita a todo momento dar informações sobre Paulo que vão essas informações prejudicar a imagem de Paulo. Não é? Para Lucas, no Atos dos Apóstolos, Paulo é o discípulo ideal. Então, nós temos isso é, é, em alguns textos, digamos assim, para Lucas, no Evangelho, Maria é a discípula ideal. A discípula perfeita é Maria. Mas no Atos dos Apóstolos, Paulo é o discípulo ideal, o discípulo perfeito. Ele simboliza todos aqueles que têm uma mudança radical de vida quando fazem uma experiência com o Cristo ressuscitado. Para o Evangelho de João, é o discípulo amado, que é o discípulo ideal. Então, é normal, nesses livros antigos, né, desse tipo de literatura antiga, se ter um personagem que corresponde àquela figura idealizada, aquilo que se deve ser. Então, como o Lucas está narrando os feitos de Paulo, e para mostrar aos leitores como deve ser um discípulo de Jesus Cristo, e tendo Paulo como exemplo de como deve ser um discípulo de Jesus Cristo, ele evita de contar os pecados de Paulo, só menciona aquilo que é estritamente necessário para dizer que ele mudou de vida. Mas quem nos conta mesmo a perseguição, tudo o que fez, é o próprio Paulo. Não é? Então, nós temos que ver que quando se trata aí de Estevão, Lucas vai dar poucas informações, mas tem dicas, não é? Ele deixa pistas que a gente pode, unir às informações da literatura judaica, chegar a uma resposta positiva, não é? Provavelmente, quase 100%, Paulo era um membro do Sinédrio, não é? Quando a gente leva em consideração o Atos dos Apóstolos. Não é? Então, deixando isso bem claro, né? Lucas dá uma dica de que Paulo era membro do Sinédrio. Olha, veja só, em Atos 8, versículo 1, nós somos informados, lá na hora da execução de Estevão, que Saulo deu a sua aprovação ao assassinato de Estevão, ao apedrejamento de Estevão. O que será que Lucas está querendo dizer com a aprovação? Com essa palavra de que ele deu a aprovação. Será que é só que ele está achando que aquilo ali é correto, que era isso mesmo que deveria ser feito? Quer dizer, será que Paulo está apenas assistindo aquele apedrejamento e dizendo, esse cara merecia mesmo ser apedrejado? Será que é só isso? Ou será que isso envolve algo mais, não é? Então, a grande pergunta agora será que Paulo está aprovando só de forma genérica, né? Eu estava falando, ou será que ele deu um voto do Sinédrio? Né? Provavelmente, quando a gente vai ver daqui a pouco a literatura judaica, do Talmud, não é? O apedrejado não pode ser executado no lugar onde ele foi julgado. Não é? Ele tem que ser levado para longe do lugar onde ele foi julgado. Então, nesse caso, essa informação tirada do Talmud esclarece que
é, o Sinédrio foi o responsável, não é? Quer dizer, foi uma coisa resolvida nesse conselho judicial, certo? Então, não foi simplesmente assim, Estevão foi para o Sinédrio, fez aquele discurso, as pessoas ficaram com raiva de Estevão, tiraram Estevão do Sinédrio, e as pessoas mesmo, sem que o Sinédrio estivesse envolvido, essas pessoas apedrejaram Estevão. Não foi isso, provavelmente não foi isso, porque tanto no Antigo Testamento, quanto na literatura judaica do Talmud, o apedrejado não pode ser ali, executado no mesmo lugar onde houve o julgamento. Não é? Então, nesse caso, se a execução de Estevão, se o apedrejamento de Estevão é uma execução decidida pelo Sinédrio, teve a necessidade de votos, né? De votos. E aí, então, nesse caso, pode ser que Lucas, ao dizer que Paulo aprovava aquilo, ele aprovou aquele apedrejamento, pode significar que ele deu o voto dele como perito, não é? Um doutor da lei. Né? Então, como doutor da lei, ele teria dado o voto dele para que Estevão fosse apedrejado. Seria, assim, bem plausível dentro da forma como Lucas escreve, né? Então, a grande pergunta é essa, né? Então, veja só, quando Paulo fez um discurso perante o rei Agripa, lá em Atos 26, Paulo usa a mesma frase, né, que deu aprovação, significando voto. Dito assim, Paulo afirmou, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, são os sacerdotes que compõem o Sinédrio, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava meu voto, quando os matavam. Né? Então, Paulo está dizendo, né, Lucas escrevendo, né, o discurso de Paulo, e lá, bem distante do acontecimento de Estevão, que está lá no final do Atos dos Apóstolos, está quase encerrando o Atos dos Apóstolos, Lucas, nesse discurso de Paulo perante o rei Agripa, Paulo está assumindo que quando o Sinédrio julgava se matava ou não os cristãos, os seguidores de Jesus, Paulo dava o voto que sim, né? Dava o voto dele de perito fariseu, doutor da lei, que, né, que deveriam matá-los. Né? Então, veja, nesse caso, essa informação de Atos 8:1, de que Paulo consentiu na morte de Estevão, provavelmente o fato de que Paulo dava o voto dele no Sinédrio, deu o voto dele no Sinédrio a favor da execução de Estevão. Né? Agora, é interessante que a expressão grega, né, dava meu voto, né, que ele diz aí em Atos 26:10, vem de duas palavras gregas, catafero e psefos, né? Cataferos e psefos. O que seria isso, né? Essas duas palavras, que a gente traduz por dar o voto. Catafero significa abaixar, derrubar, lançar, atirar. E psefos significa uma pedra pequena, desgastada e lisa. Então, o que tem a ver? Seria, no caso, jogar a pedra, né? O que isso significa, essa coisa com dar votos? É simples, é que quando esses dois termos, catafero, psefos, estão juntos, significa que lançar uma pedrinha na urna,
ou seja, dar o voto, aprovar ou reprovar. Nos antigos tribunais de justiça, os acusados eram condenados por pedras negras e absolvidos por pedras brancas. Então, já havia nesses tribunais, né, essas pedras e a urna, e a pessoa que fazia parte do julgamento, ela se levantava, pegava a pedra de condenar ou de absolver e colocava na urna. Esses votos eram contados, né? E então se decidia, né? Não tinha o botãozinho para apertar, não tinha o papelzinho, né, para preencher, era com essas pedrinhas. Esses votos eram contados e a partir daí se condenava ou absolvia a pessoa. Acontece que aqueles membros que estavam em dúvidas, eles esperavam que, por exemplo, aquela pessoa que está liderando o momento, né, que trouxe, digamos assim, a pessoa que trouxe a acusação, a pessoa que digamos assim, prendeu, foi responsável pela prisão do réu, ou que é o responsável por acusar o réu, eles esperam que essa pessoa, né, ou uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito conhecida da lei, que ela dê o voto dela, porque quando ela dá o voto dela, aí os outros geralmente seguem aquilo ali, né? Então, um mestre respeitado, por exemplo, como Gamaliel, não é? Se ele tivesse sido convidado para esse julgamento, aquele voto que ele desse era uma pessoa muito respeitada, os outros iriam seguir, não é? Não há nenhuma indicação de que Gamaliel tenha participado disso. Não é? Há, anteriormente, no capítulo 5 de Atos, uma defesa, né, de Gamaliel em relação a essa nova seita judaica que é chamada do caminho, né, que se tornou o que nós chamamos de cristianismo. Então, Paulo, né, sugere, lá naquele capítulo 26, que nós acabamos de ver, né, nesse texto do capítulo 26, sugere que ele dava seus votos, né, que ele era um membro votante do Sinédrio, né, uma pessoa com autoridade dentro do Sinédrio, que ele condenava, né, os primeiros crentes, os primeiros seguidores de Jesus, né? Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém gostaria de fazer uma observação, uma pergunta nesse momento? Pode dizer, Lenira. Não te escuto, tá com o microfone desligado. Não, não te escuto, está desligado. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa a ver com isso. Agora sim, agora estou ouvindo. Então, eu queria fazer um paralelo sobre a mulher adúltera, que ia ser apedrejada. Houve um julgamento primeiro, já que o lugar do apedrejamento era diferente de onde ela teria sido julgada, e essa interferência que Jesus fez lá em relação a um convencimento de não apedrejar ela, né? Seria no mesmo nível do poder que Paulo teria para interferir nesse momento? Na verdade, ali foi uma forma de montar uma armadilha para Jesus, não é? Então, não seria um julgamento oficial, certo? O que eles fizeram foi,
levar a mulher até Jesus, que é uma autoridade religiosa, no caso, pelo menos para muita gente, né? Não para eles não reconhecem essa autoridade de Jesus, mas a multidão reconhece, né? Então, eles levam para aquele mestre, aquele rabino, Jesus, uma mulher que foi flagrada em adultério, para ver o que ele diz, né? Para ver que julgamento ele faria. Ali não seria um apedrejamento oficializado, mas seria uma turba, né, feroz que iria executar a justiça com suas próprias mãos. Né? Então, não levaram o caso ao Sinédrio, levaram ao Mestre Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Porque se Jesus dissesse para não apedrejar, ele estaria contra a lei de Moisés, que manda apedrejar. Não é? Então, nesse caso, Jesus é que iria ser levado ao Sinédrio para se explicar por que ele está ensinando coisas contrárias à lei de Moisés. Então, ele não pode dizer para não apedrejar, certo? Mas, se ele disser que é para apedrejar, porque isso está na lei de Moisés, e ele, se não cumprir, ele vai ser preso, né, pelo Sinédrio, as multidões que o amavam, que seguiam Jesus, porque ele era diferente desses mestres, não é? Fariseus e escribas, porque ele tem uma abertura, uma sensibilidade, né? E então essa multidão iria abandonar Jesus. Aí eles levam a situação para Jesus, um caso bem pensado, porque aí então Jesus ou ele vai perder as multidões, e isso é ótimo para eles não querem as multidões seguindo Jesus, né? Jesus seria um influenciador das multidões, então eles perdem o poder sobre a multidão, porque o único poder que eles têm sobre as multidões é o poder religioso, de dizer coisas para elas cumprirem, coisas para elas fazerem, o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus, e essas multidões não estão mais escutando esses mestres, estão escutando agora Jesus. Então, se Jesus perde o segmento das multidões, eles acham isso ótimo. Mas, se Jesus preferir ficar do lado das multidões e contra a Torá, ele terá que ser preso. Né? Ele está ensinando contra a Torá. Então, não seria um julgamento de Sinédrio, não é um julgamento lá, oficialmente, na sala do Sinédrio, no templo, onde o Sinédrio se reúne. Mas é um caso para ouvir, né, um rabino, o que esse rabino vai dizer, no caso de Jesus, e eles vão fazer isso simplesmente baseado no fato de que a Torá permite, né? A Torá diz que, no caso, eles diriam Jesus é uma autoridade religiosa, disse para cumprir a Torá, e então nós cumprimos, né? Então, eles não teriam, digamos assim, culpa, né? A culpa seria de Jesus, que permitiu que eles fizessem isso. Então, o que eles não esperavam é que Jesus realmente dissesse daquela forma, né, que Jesus saiu bem e eles tiveram que desistir do que eles planejaram. Então, não se trata aí de um julgamento oficial, né? Mas uma coisa espontânea que eles vão praticar eles pretendem praticar um apedrejamento não oficializado, né? Certo? Deu para entender aí, Leni? Muito boa pergunta. Certo? Tá bom. Então, vamos lá. Aí vimos, então, até aqui que, né, Paulo, conforme lá o Atos 26, ele dava o voto dele para a morte dos seguidores de Jesus, quando isso era votado no Sinédrio, né? Então, que bom que Lucas usou essa expressão, né, de lançar a pedrinha, né?
Então, que se traduz por dar o voto, né? Porque aí se mostra que realmente ele era um membro votante, né? Não apenas alguém que tinha cartas para prender, né, os cristãos, mas que ele era um membro respeitado, um membro ativo, não é? Lá no Sinédrio. Então, o Sinédrio, ele tinha permissão do Império Romano para julgar apenas casos relacionados à lei de Moisés, né? Esses casos, Roma não quer se meter. Quando se trata de lei, ele não quer se meter. Tem uma passagem mais para o final de Atos dos Apóstolos, que tem um procônsul da Acaia, não lembro agora o capítulo, mas tem um procônsul da Acaia chamado Gálio, ou Galião, né? E lá levam a Paulo e outros cristãos até esse procônsul, e para que ele prenda e julgue aqueles homens. E o procônsul diz: é coisa sobre a lei de vocês, não me envolvo, pode sair daqui. Não aceito me meter no que se refere às leis de vocês, não é? Certo? Então, para ver que geralmente Roma não se metia nessa confusão, porque também eram muitos grupos judaicos, cada grupo interpretava a Torá de uma forma, e eles discutiam muito sobre essas interpretações, não é? Às vezes, uns denunciavam os outros só por rivalidade em relação a esses conhecimentos que eles tinham da Torá, né, do Pentateuco, a lei de Moisés. Então, no caso do Sinédrio, geralmente o que o Sinédrio julgava era o crime de blasfêmia, né? Que esse crime de blasfêmia, ele tinha uma larga interpretação, não é? A blasfêmia era, por exemplo, poderia ser publicamente que a pessoa fizesse uma reclamação contra Deus, né? Por exemplo, se a pessoa, em vez de louvar a Deus, a pessoa tivesse uma atitude de rebeldia, não é? Dissesse que Deus estava agindo errado com ele, né? Que Deus... Bom, então, isso aí seria considerado uma blasfêmia, não é? Maldizer a Deus, ou seja, não maldizer ou amaldiçoar a Deus, quer dizer, não louvar, não bendizer a Deus, né? Não bendizer a Deus, não dizer o bem de Deus, mas dizer coisas ruins de Deus. Então, isso aí, geralmente, era considerado blasfêmia. Como também falar mal do templo, falar mal do sumo sacerdote, falar mal publicamente, né? Isso aí que pudesse ter testemunho. Falar mal da Torá, dizer que o livro da Torá estava errado. E, de uma maneira geral, qualquer pessoa que fizesse uma crítica, não é? Uma coisa assim, era considerado como um blasfemador, alguém que maldiz a Deus, não é? Então, geralmente, o Sinédrio, ele tinha essa principal atividade de julgar, né, de convocar um conselho para ajudar alguém, julgar alguém era pelo crime de blasfêmia, né? Que esse crime de blasfêmia, ele está regido tanto no Levítico quanto no Deuteronômio, certo? E é uma coisa assim, bem genérica, não é? Então, pode ter muitas interpretações e jogar aí dentro do crime de blasfêmia várias coisas, não é? Inclusive essa questão. Olá, Rosana, essa questão da discordância. Por exemplo, Jesus não concordava com os fariseus e os saduceus, né? Então,
eles entenderam que aquela discordância de Jesus era uma blasfêmia, não é? Jesus estava falando contra o templo. A mesma coisa foi no caso de Estevão, certo? No caso de Estevão, a forma como ele compreende as escrituras foi tratada como blasfêmia, para que ele pudesse ser julgado e condenado, não é? Então, o Levítico 24, de 14 a 16, fala que o blasfemador é aquele que maldiz o Senhor, quer dizer, aquele que diz coisas ruins, não é? Do Senhor, em vez de louvar, de agradecer, de exaltar, né? Deus, ele fala contra Deus, não é? E o que seria esse falar contra Deus? Às vezes, esse falar contra Deus não é porque a pessoa usou o nome de Deus, mas o falar contra Deus seria falar contra o sumo sacerdote, falar contra o sistema do templo, falar contra, não é, a Torá, né? Então, isso aí seria esse falar contra Deus. Não necessariamente a pessoa estaria xingando Deus, mas às vezes está se posicionando contrário a essas mediações, né, como o templo, o sacerdócio, etc. Né? Então, lá no Levítico, a pena para a blasfêmia é o apedrejamento. Né? Certo? Então, isso aí é muito interessante. E Atos 7:58 diz que Estevão foi levado para fora da cidade. E isso está regido tanto em Deuteronômio 17, já te dou a mão, já te dou a palavra. Em Deuteronômio 17, de 2 a 7, há uma orientação a respeito do apedrejamento, como deve ser o apedrejamento. E no Levítico, que a gente acabou de ler, né? Desculpa. No Levítico 24, também há essa orientação de que o apedrejamento seja fora, seja longe do local onde a pessoa foi julgada. Pode falar, querida, pode abrir seu microfone e falar. Irmã, se o Sinédrio considerava Jesus um blasfemador, o que impediu do próprio Sinédrio julgar ali e apedrejá-lo? Sim, precisou levá-lo para Pôncio Pilatos e toda aquela questão que a gente sabe, né, da morte de Cristo. Então, o Sinédrio julgou Jesus e o Sinédrio declarou Jesus um blasfemo. Né? Ele disse que, inclusive, quando Jesus falou, ele disse, não precisamos ouvir mais nada, é blasfêmia, o sumo sacerdote rasgou as vestes, tampou os ouvidos, né? Então, Jesus foi declarado blasfemo. Se esperava que eles fossem cumprir a Torá e apedrejasse Jesus. E por que eles não fizeram isso? Porque as multidões iriam tratar Jesus como um mártir. As multidões iam permanecer falando no nome de Jesus. Os discípulos de Jesus poderiam retomar esse movimento. A mesma coisa aconteceu com João Batista. João Batista, ele foi decapitado. Então, os discípulos de João Batista permaneceram, porque João Batista foi tratado como um mártir. E as pessoas que admiravam João Batista continuaram falando sobre João Batista, né? E lá no Atos dos Apóstolos mesmo, os discípulos de Jesus encontram com os discípulos do João Batista, não é? E perguntam se os discípulos de João Batista receberam o Espírito Santo. Eles dizem que não sabem o que é o Espírito Santo, que eles receberam só o batismo de João. Então, o fato de uma pessoa ser morta não quer dizer que vai acabar o movimento que a pessoa fez surgir, né? Então, o fato de Herodes matar João Batista não interrompeu o movimento do João Batista. Os discípulos de João Batista levaram adiante até a destruição do templo, não é? Agora, o que eles querem é eliminar a memória de Jesus, eles querem que ninguém fale em Jesus, eles querem que todo mundo que segue Jesus desista de Jesus. Então, para isso, Jesus tem que ser crucificado, não é?
Então, se Jesus for crucificado, ele é declarado um maldito, né? Ninguém vai mais falar no nome dele, ninguém vai, né? Ninguém vai querer dizer que foi seguidor de Jesus, etc. Então, eles vão montar outro julgamento, um julgamento no tribunal romano, um julgamento que não tem nada a ver com esse primeiro julgamento. Então, no primeiro julgamento de Jesus, ele foi para o Sinédrio e foi declarado blasfemo. Foi um julgamento dentro da lei de Moisés, né? Aí eles decidem, então, fazer outro tipo de acusação, em outro julgamento, com outras testemunhas falsas. Então, qual é a nova acusação? A acusação é de que ele é um rebelde, quer tomar o lugar do imperador, né? Ele quer tomar o lugar de César, quer ser o rei no lugar do imperador, quer ser o novo imperador. Então, eles entregam Jesus como um rebelde para Pôncio Pilatos. Obviamente, Pôncio Pilatos não acredita nisso, porque ele sabe muito bem lidar com os rebeldes, ele olha para a cara de Jesus e já sabe que Jesus não é um zelote, não é um rebelde. Não é? Mas eles fazem, por quê? Porque para ser crucificado, Jesus tem que ser declarado um rebelde, porque a morte na cruz não era para ladrões, não é para qualquer tipo de pessoa, a morte da cruz é só para quem faz parte dos grupos rebeldes, né? Então, nós não temos Jesus crucificado entre dois ladrões, não, nós temos Jesus crucificado entre dois bandidos, e bandido é diferente de ladrão. Bandido quer dizer que fazia parte de bandos de rebeldes, não é? Então, no original não está dizendo que eles são ladrões. O crime para a penalidade para roubo, para furto, era outra, não tem nada a ver com a cruz, não é? Então, Jesus foi crucificado como um rebelde entre dois rebeldes, né? Entre dois malfeitores, dois rebeldes. Dois que Roma chamava de bandido. Diga, Lenira. Irmã, ele é sobre blasfêmia, porque a gente tem na passagem de Marcos. Oi? Está ouvindo? Na passagem de Marcos, que fala sobre que todos os pecados serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia contra o Espírito Santo e essa blasfêmia que está em Levítico, e elas são similares, como é que é? Tem uma coisa mais generalizada? Não, essa blasfêmias que está lá em Levítico e em Deuteronômio, se trata de um membro do povo de Israel se contrapor, se rebelar contra Deus. Isso seria uma blasfêmia, porque Deus foi quem tirou o povo do... Deus foi quem escolheu os patriarcas, Deus foi quem tirou esse povo que era escravo no Egito. Então, Deus fez tudo por esse povo, Deus se manteve fiel, Deus perdoou todas as vezes. Então, e se contrapor a Deus, se rebelar contra Deus, é a blasfêmia, certo? Lá no Antigo Testamento. Agora, quando Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, é o seguinte, é porque no Novo Testamento, a partir de Jesus, a partir do Pentecostes, tudo que Deus realiza é através do Espírito Santo, e isso todos os cristãos têm consciência, certo? Então, o perdão dos pecados é dado através do Espírito Santo, a iluminação, a inspiração, o esclarecimento, a força para se tornar fiel, tudo que Deus realiza, é realizado através de um dom, do dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um dom, é uma fagulha divina de Deus no ser humano, certo? Então, ali é aquela fagulha divina, que é um dos símbolos mais, na antiguidade, um dos símbolos mais fortes do Espírito Santo era o fogo, né? Então, esse fogo que vem de Deus, né? As línguas de fogo, quer dizer, Deus é um fogo e chispas de Deus, né? Vem para o ser humano. Então, se o ser humano, ele age contra o Espírito Santo, depois de ter recebido o Espírito Santo, ele
se rebela contra o Espírito Santo, ele não consegue receber o perdão, porque é através do Espírito Santo que Deus perdoa. Então, como é que ele vai ser perdoado? É como se eu dissesse assim, como é que a pessoa vai matar a sede se ela rejeita a água? Não é? Então, é nesse sentido, não é assim no mesmo sentido do Antigo Testamento, não, certo? Então, quer dizer, como é possível perdoar, né, ser perdoado, se eu rejeito o perdão? É nesse sentido. O perdão é o Espírito Santo, o perdão é dado através do Espírito Santo. Não é? Que o perdão não é assim, tudo bem, filho, deixa para lá. Não, o perdão é criar na pessoa um coração. Tem que ler o Salmo 51, né? O Salmo 51 diz o que é o perdão. Dar na pessoa um espírito decidido para não errar mais, um coração puro, né? É isso que é o perdão de Deus. Então, não é só assim, tá bom, tudo bem, estamos ok. Não é isso, não. O perdão de Deus, ele cria na pessoa uma força para não errar, né? É isso que está lá no Salmo 51, né? Tá? Então, nesse caso aqui, as testemunhas, que as pessoas que testemunharam contra o réu lá no Sinédrio, elas são as primeiras a votar, como eu falei, e elas são as primeiras a lançar as pedras contra o que vai ser executado, né? Nesse caso aí, tá? Isso é muito interessante, né? Porque o Talmud vai reger todas essas coisas num tratado chamado de Sanhedrin. Então, agora, para a gente entender melhor, né, o que aconteceu, a gente tem que recorrer ao Talmud. O que é o Talmud? A pessoa diz assim, irmão, onde é que eu posso comprar o Talmud? Eu disse assim, peraí, a gente não vai ali na padaria comprar Talmud, não. Talmud são 63 livrões, tá? Quer dizer, não são 63, porque eles estão divididos em ordens, né, em temas. Então, por exemplo, o Tratado de Sanhedrin são 2 livrões, né? Quando ele é bilíngue, eles são 2 livrões, né? Então, depende se o tratado é extenso ou não é extenso. Então, quando a gente diz o Talmud, geralmente a gente está falando do Talmud escrito na antiga região da Babilônia, mas ele não foi escrito lá na época do Antigo Testamento, não. O Talmud é um compêndio de toda a tradição de ensinamento, de leis, de normas, dos fariseus principalmente, né? E ele terminou de ser colocado por escrito no século II depois de Cristo, né? Ele era todo tradição oral e pequenos escritos, mas ele não tinha sido colocado por escrito até o século II. Por quê? Né? Porque essas leis, essas normas, esses conhecimentos deveriam ser passados pelos rabinos. Então, na antiguidade, era muito negativo um mestre, um sábio, escrever. Então, Sócrates não escreveu, né? Se atribui o Pentateuco a Moisés, mas não foi Moisés que escreveu, né? Jesus não escreveu. Então, esses homens sábios, eles tinham que passar esse conhecimento de forma verbalizada, na convivência com seus discípulos, para ver o seu discípulo mudando de vida, porque não é um conhecimento hoje em dia como a gente tem só para ter mais informações. O conhecimento na antiguidade era para a pessoa ir melhorando, ir evoluindo, ir amadurecendo, mudando de vida, né? Então, exigia a convivência com o mestre. E o mestre não deveria escrever sob hipótese nenhuma, né? O conhecimento tinha que ser como a água viva, tinha que fluir. Então, para fluir, para estar sempre atualizado, ele tinha que ser verbalizado. Porque na hora que você coloca por escrito, ele fica fixo, não pode mais ser mudado, né?
Agora, se você passa o que recebeu verbalizando, você melhora a frase, você torna mais acessível, você dá exemplos, você, né, é diferente. Então, o conhecimento tinha que ser verbalizado. Mas, por causa da destruição do templo no ano 70, por causa de que muitos judeus foram mortos na Guerra Judaica, né? A guerra que começou em 66 depois de Cristo, foi até 134, quando destruíram Jerusalém, né? Então, por causa disso, eles resolveram colocar por escrito para não se perder, já que os rabinos estavam sendo mortos pelo Império Romano, perseguidos e mortos, né? Então, o Talmud, né, quer dizer, o Talmud quer dizer o ensino, né, a conjunto dos ensinamentos. Esses ensinamentos são sobre diversos assuntos e esses ensinamentos são de gerações e gerações de rabinos, né? Quando vinha um novo rabino, já retomava o de diversos rabinos anteriores a ele, e já ia acrescentando mais outras coisas. Então, e esses tratados, eles existiam na época que Lucas está escrevendo, né? Ele também está começando a ser escrito o Talmud. Então, estão colocando por escrito todo esse conhecimento, todas essas tradições que se passavam só oralmente, de verbalizando, né? Então, quando lá em Jerusalém começaram a colocar isso por escrito, Roma expulsou de Jerusalém todos os judeus, né? E aí não puderam continuar. Então, quando, na mesma época, né, começou a escrever os judeus que estavam na antiga região da Babilônia, como eles estavam longe do conflito, né, com Roma, eles conseguiram levar até o final e escreveram toda essa tradição. Levou muitos anos, só terminou no século II. Então, eles são 63 tratados, né, compilados pelos sábios judeus, que versam sobre vários temas, organizados em seis assuntos, né, 6 grupos de assuntos chamados ordens, né? Então, o tratado Sanhedrin, o Sanhedrin é hebraico, é a mesma coisa que Sinédrio é grego, né? Então, o que é o Sanhedrin? É a Assembleia dos Juízes, dos juízes no sentido daqueles que podem exercer o julgamento, que têm voz ativa no julgamento, que votam no julgamento, né? Então, esse tratado tem leis sobre como se deve conduzir o julgamento, como se deve conduzir as testemunhas, como deve ser a execução, né? Bem detalhadamente, ele é assim, né? Então, ele é dessa ordem, que eu disse que eles têm 6 ordens, né? A ordem de indenização. Indenização ou retribuição. Quer dizer, no caso daquelas pessoas que fizeram mal para outro e foi sem culpa, elas devem indenizar. No caso de ter feito mal, com consciência de querer realizar o mal, elas devem ser penalizadas, ter sanções. Então, tem os vários tipos de sanções, não é? Então, esse é um tratado dentro de uma das 6 ordens, a ordem sobre a indenização. Essa ordem, ela aborda todo o sistema judicial, pena de morte, que está aí, principalmente no Tratado Sanhedrin, não é? Mas essa ordem não é só esse tratado, e não é só sobre julgamentos e sobre execução. Essa ordem tem vários tratados, tem até sobre se você encontra um objeto, como é que você deve fazer, não é? Você fica para você ou você não fica para você?
que você deve fazer. Então, tem todas essas coisas para que não haja injustiça, né? Então, é nesse tratado Sanhedrin, no tratado Sinédrio, que nós agora conhecemos, que a gente pode ver coisas lá que podem nos ajudar a compreender o papel de Paulo e o papel do Sinédrio, né, nesse julgamento de Estevão, certo? É agora que nós vamos ver. Até aqui está tudo bem? Está sendo compreensível isso aqui? Tá ok? Alguém está com alguma dúvida? Gostaria de tirar a dúvida? Está tudo bem? Então, vamos lá. Ok, Lenira. Tá. Então, olha só. Vocês vão receber isso aqui. Quem quer os slides? Gente, eu sempre peço a Isaura para passar os slides para todo mundo, né? Mas se você que está vendo a aula gravada quer os slides, pede para ela, se caso não tenha visto. Aqui no final dessa passagem, se você clica, deixa eu mostrar diferente, né? Se você clica aqui, vai ter o link, né, que já abre o site, né, e vai estar lá o tratado em hebraico e em inglês, tá? Aí você tiver dificuldade com o inglês, você coloca lá para o Google Tradutor traduzir, certo? Mas vai abrir no site onde tem o Tratado Sanhedrin, certo? Foi a única forma de facilitar mais para vocês, né? Então, as pessoas dizem assim, eu quero comprar o Talmud, né? O Talmud não é um livro, né? O Talmud é uma estante cheia de livros, né? São livrões bem grandes, né? Em folho, quer dizer, bem grande mesmo, bem compridos. E eles se dividem assim, a página da direita é letra A, né? Porque começa do final, que é hebraico começa da capa final, que lê da direita para a esquerda. Então, a página da direita, da sua mão direita, do lado da sua mão direita, é A, e a página que está do lado da sua mão esquerda é B. Então, tem 42A, 42B, 43A, 43B. Então, é assim que a gente cita o Talmud. Então, o que está dito nesse tratado Sanhedrin a respeito do apedrejamento? Vamos ler com calma e explicar. Diga, Rosana. Irmã, desculpe, uma dúvida que quando a senhora falou do Talmud, né? No caso, assim, como a gente poderia ver, como se fosse assim, várias enciclopédias, assim, vários livros, que formam esse Talmud, que eu achava que era um só. Você olha o Talmud, eu não sei, a antiga enciclopédia britânica, o Talmud parece com aquilo, não é? Então, uma estante dessas estantes menores, cheia de livros, várias prateleiras para compor o Talmud. Geralmente, quem tem o Talmud é a biblioteca, uma biblioteca bem especializada, não é qualquer biblioteca. Uma pessoa em particular não tem o Talmud. Ela pode comprar um dos tratados, né? E mesmo assim vai ser bem caro, né? Eles são capa dura, bem trabalhados, né? Eu uso o que está na internet, né? Já foi feito uma época o DVD do Talmud, não é? Eu até deixei esse DVD lá na casa da minha mãe, porque meu computador não tem mais entrada para DVD. Então, tinha o texto do Talmud em DVD, né? Mas hoje já estão no site. Como eu disse, se vocês clicam aqui, vocês vão abrir o Tratado Sanhedrin diretamente nessa 42B, certo? E aí vocês podem continuar lendo,
para ver mais detalhes ou voltar um pouco, né? Mas está tudo lá no site. Mas o Talmud Obrigada. é muita coisa mesmo, viu? Eu não tinha ideia. Obrigada. Então, diz assim, ele está orientando aqui, eu tentei traduzir do meu jeito, se você coloca o tradutor lá para o inglês, vai estar diferente, porque eu estou traduzindo a ideia, que não adianta, né, traduzir uma coisa incompreensível. Então, vamos lá. Quando o julgamento termina, lá no Sinédrio, lembra que o tratado chama Sinédrio, né? Sanhedrin. Então, quando o julgamento termina, levam quem? A pessoa condenada, né? A pessoa que foi julgada e condenada. O levam para ser apedrejado. Tem que ser retirado dali. O local da lapidação fica distante da corte, como está dito. Tira o que blasfemou. Levítico 24:14, né? Então, o Levítico diz que não pode ser no lugar onde foi julgado, então leva para longe, né? Aí o que acontece? Vão levar a pessoa que foi o réu, né? Que foi condenado, para ser, já te dou a palavra, Maria das Graças, para ser apedrejado. Então, tem outros procedimentos para que o julgamento, não mais o julgamento, para que o apedrejamento seja justo, né? E seja válido, né? Porque senão as pessoas que estão envolvidas no apedrejamento, elas podem ser ré em um processo, né? Em outro julgamento. E mesmo que não seja, elas vão, como se trata de uma coisa que é a lei de Deus, elas podem ser cobradas por Deus por ter agido mal. Então, tem que ser de um jeito que seja um julgamento correto, justo, né? Então, um julgamento não, uma execução justa, né? Uma execução da pena de morte justa. Você sabe que quanto mais a pena é grave, mais ela tem que ser de acordo com a lei, porque senão é um assassinato, né? Então, aí o que acontece? Para garantir, não é, que seja uma execução justa, correta, um homem fica na estrada da quadra, onde ele tem, esse homem, ele tem em sua mão um tecido, né? Ele tem um tecido que ele poderá, é um tecido como se fosse uma bandeira, né? Uma coisa. Esse tecido, ele pode abanar esse tecido, ele pode simplesmente segurar esse tecido. Então, em sua mão há uma bandeira de sinalização. Eu tentando aqui para vocês entenderem a ideia, né? É uma coisa que funcione como se fosse uma bandeira. Em hebraico, é dito que essa pessoa tem, em vez de bandeira, né, tem um sudarim, ou um sudá, uma roupa, um tecido, né? Pode ser um talite, né, que é o chale de oração, o manto, né? Então, veja só. E alguém a cavalo, né, um cavaleiro, fica estacionado longe, mas à vista dele. Então, alguém a cavalo fica entre essa pessoa que tem o tecido na mão e os que estão apedrejando. Esse homem a cavalo. Por quê? Porque se alguém gritar assim, eu tenho uma coisa que pode inocentá-lo, aí o cara que está com o tecido vai fazer assim, né? Vai agitar o tecido. O cara que está no cavalo vai correndo até os que estão apedrejando e diz, para tudo. E aí vai voltar todo mundo para a corte, para o lugar do julgamento, e vão recomeçar o julgamento. Então, olha, um cavaleiro fica estacionado longe, mas à vista dele, à vista do cara que está com o tecido.
Se um dos juízes disser, eu tenho algo mais a dizer a seu favor, ele, o sinalizador, o cara que está com o tecido, acena o sudarim, tá? E o cavaleiro corre e os impede de apedrejá-lo. Se ele mesmo, a pessoa condenada, disser, tenho algo a dizer a meu favor, às vezes vai voltar atrás, é uma coisa que diz, né, etc. Eles atrarão de volta, né? Então, a pessoa condenada, se ela mesma, a pessoa condenada, disser, tenho algo a dizer a meu favor, eles atrarão de volta, mesmo que seja 4 ou 5 vezes que interrompam esse apedrejamento para voltar ao julgamento, desde que a coisa seja justa, né? Desde que haja alguma substância no que ele está dizendo. Pronto, isso aqui é a legislação do Tratado Sanhedrin a respeito do momento do apedrejamento. Dou a palavra para a Graça, depois retomaremos. É só para perguntar, professora, por que tinha que ser em outro lugar? Qual era a justificativa, ou o motivo que a condenação tinha que ser em outro lugar que não o do julgamento? Por alguns motivos. Primeiro, porque se for no lugar do julgamento, as pessoas vão estar com os ânimos exaltados e vai ser uma coisa com as emoções, vai ser emotivamente falando, né? Até chegar no lugar, é a mesma coisa que, por exemplo, nos lugares onde tem pena de morte. Às vezes o condenado fica anos esperando a execução. Por quê? Para dar tempo de surgir uma nova coisa, de se retomar aquilo. Então, não pode ser imediatamente dizer ele é culpado e ali mesmo apedrejar. Isso é um motivo. O segundo motivo é que, geralmente, o Sinédrio se reunia nas mediações do templo. Isso significa que era um local santo. Então, não pode ter apedrejamento, não pode ter morte lá, né? Execução de ninguém. Tá? Tem que ser fora. Sim, então tem uma questão geográfica e também uma questão do tempo, né? Tem a questão topográfica, né? E que psicológica até, de dar tempo para as pessoas não ficarem com raiva, os ânimos, dá tempo do condenado pensar, voltar atrás em alguma coisa, ter outra coisa para dizer, dá tempo, tem que tirar um pouco, nem que seja executado imediatamente, mas não pode ser no local da corte reunida para julgar. Certo, professora, obrigada. Então, no caso aí de Estevão, é uma coisa que vai acontecer imediatamente e eles vão estar com os ânimos bastante exaltados. Lucas descreve que eles rangiam o dente e estavam os ânimos bastante exaltados. Mesmo assim, não pode ser logo ali. Vai ter uma discussão no Sanhedrin, próximo aí dessa página 42b, que é sobre que distância seria ideal. Então, alguns rabinos vão discutir que distância seria essa, né? Se é perto, se é longe, não é? Mas tem que ser dessa forma aí que eles estão descrevendo aí no tratado, né? Quer dizer, isso aí, antes, era lei simplesmente transmitida de geração em geração, e depois passou a ser escrita. Bom, vamos lá. Então, agora, as coisas sobre os acontecimentos de Atos dos Apóstolos vão ficar bem claras. Olha, em Atos 7:58, diz que as testemunhas colocaram suas roupas aos pés do jovem chamado Saulo. Primeira coisa que o jovem, nesses textos do Novo Testamento, né, o Neemias, que quer dizer jovem, ele está em oposição aos anciãos, não quer dizer que seja uma pessoa jovenzinha em idade, quer dizer que não é um dos anciãos, né, que tenha aquele respaldo moral, a idade, a venerabilidade, tá? Não é simplesmente
Porque quando as pessoas leem, não é, que as pessoas, é assim, os que foram apedrejar colocaram suas roupas aos pés do jovem Saulo, as pessoas pensam assim, é um adolescente que não tinha nada para fazer ali, estava só observando, e o pessoal colocou ali as roupas para esse menino cuidar, né? Só que não é isso, olha, esse rabino Yosef Shula, eu conheço pessoalmente, ele nos inícios dos anos 2000, ele veio várias vezes em Belo Horizonte, né? E ele se identificava como judeu messiânico, né? Inclusive, eu, quando fui a Israel, eu fui lá na sinagoga dele, né? Lá em Jerusalém, uma sinagoga judaico-messiânica, então, acreditam em Jesus, né? Mas mantém tudo do judaísmo, só que tem a fé em Jesus Cristo. Então, ele escreve, não é? Eu até coloquei aí o blog, né, que eu disse que é um blog que eu sigo desde 2009, que o autor é uma pessoa que entende muita coisa do judaísmo também, né? Então, ele leu esse texto do Yosef Shula e diz o seguinte, Yosef Shula acha que estudar no hebraico mais tardio, também pode significar a capa ou o manto, né? Aquilo que colocava sobre a túnica. Assim, ele conjectura que Lucas não entendeu o contexto judaico e, portanto, Saulo, na verdade, tem duas vezes o nome Saulo, Saulo, na verdade, seria um membro do Sinédrio, especificamente aquele que detinha o Sudá, ou seja, Saulo não só seria membro do Sinédrio, não só teria dado voto para a execução de Estevão, mas Saulo seria o responsável pela execução. Ele seria aquela pessoa que pode parar a execução a qualquer momento. Tá? Bastava ele né, pegar estudar esse manto e agitar, feito uma bandeira, que a execução pararia na mesma hora. Né? Então, ele estava ali como responsável pela execução. Então, eu deixo também aqui, né, o link, onde está a postagem em inglês, não é? Para vocês dar uma lida, pode ler as postagens anteriores a essa, a posterior, que ele vai trabalhando essa questão do Estevão, né? Então, e de uma forma bem fácil, né? Sem as complicações que as pessoas encontram quando leem as discussões dos rabinos. Né? Então, nesse caso, Lucas narra, né, que Paulo parece ter tido um relacionamento próximo com o sumo sacerdote, de acordo com o que Paulo narra mais tarde. Então, Paulo deixa bem claro no seu discurso, e Lucas dá a entender que Paulo tem uma proximidade com o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote era o chefe do Sinédrio, não é? Aquele que presidia o Sinédrio. Então, ele facilmente receberia do sumo sacerdote essa tarefa de ser responsável pela execução de Estevão. Seria a autoridade máxima naquela execução, né? Uma autoridade que poderia parar a execução ou não. Né? E aí, Paulo pode ter sido esse oficial do Sinédrio, pois ele não apenas representou o sumo sacerdote em Jerusalém, né, mas ele também representou o Sinédrio em outras cidades e prendia, né, tinha autoridade do sumo sacerdote para prender quem ele quisesse. Então,
Então, ele possivelmente estaria entre aqueles que estavam raivosos contra Estevão, né? Porque Estevão tinha anunciado Jesus dentro do Sinédrio, né? Quando ele deveria estar numa situação de submissão, porque ele estava ali para ser julgado, era réu, tinha que se explicar, e ele tomou uma postura de não submissão, porque ele fez um discurso, e um discurso que percorreu todo o Antigo Testamento, mostrando, né, que estava correto. E Estevão, inclusive, falou que eles deveriam se converter, né, que eles deveriam mudar o coração, mudar de atitude, e ninguém, né, foi capaz de resistir à sabedoria de Estevão ali, naquele momento, né? Então, Estevão não parecia nada um réu, né? E com muita sabedoria, ele anunciou isso que ele pretendia anunciar, né? E de forma que eles não puderam dizer nada. Então, uma coisa também que o dono lá do blog, né, ele é uma pessoa que, se você, inclusive, quiser nos comentários escrever para ele, é uma pessoa boníssima, muito simples, né? Ele é da Pensilvânia e ele troca ideias, ele troca e-mail com as pessoas, né? É uma pessoa simples mesmo, um camponês, né? Lá ele se aposentou para cuidar de plantas, né? Dessas coisas assim. Então, ele escreveu o seguinte, né? Coloquei até entre aspas: nem mesmo o membro do Sinédrio chamado Saulo de Tarso, um judeu, que se orgulhava do zelo que tinha pelas tradições dos pais, né, como Gálatas 1,14, pôde se opor à sabedoria de Estevão no debate. Isso deve ter enfurecido Paulo, né? Então, ele não é simplesmente um jovem que está segurando as roupas do pessoal que foi apedrejar Estevão. Está aí o link do blog, né? Lucas afirma em Atos 6:11 que certos homens foram usados como falsos testemunhas. Aí é uma coisa que a gente pergunta, né? Essas falsas testemunhas para acusar Estevão, foi com consentimento do Sinédrio, né, ou não, né? Tais coisas foram feitas com aprovação e provavelmente por ordem do sumo sacerdote. É só a gente comparar com o que acontece no julgamento de Jesus, porque foi o sumo sacerdote, o Sinédrio, que solicitar essas testemunhas falsas, né, para acusar Jesus. Então, no caso de Estevão, provavelmente não foi só uma coisa simplesmente da sinagoga dos libertos, que estava sempre discutindo com Estevão e nunca conseguiam vencer Estevão, né? Mas provavelmente é uma coisa que foi resolvida no Sinédrio, né? E se foi resolvida no Sinédrio, Paulo, pelo menos sabe, né? Então, se foi conivente, se sabe, foi conivente que foi montado uma coisa para executar Estevão, né, de propósito. Né? Fizeram um julgamento falso, com testemunha falsa, com o único objetivo de se livrarem de Estevão, como estavam com o objetivo de se livrarem de Jesus, né? Então, assim, as testemunhas em Atos 6:11 foram trazidas não só para serem usadas no Sinédrio, mas para incitar o povo contra Estevão. Isso aqui a gente tem que prestar muita atenção, porque somente depois que essas testemunhas convenceram parte da população de Jerusalém de que Estevão era um blasfemo, foi só aí que o Estevão foi levado para o Sinédrio, né? Então, antes disso, não. Por quê? Né? Por que antes dessas testemunhas falarem essas coisas para as multidões, Estevão não foi preso, não foi antes? Porque eles tinham medo, né, de uma revolta popular contra eles, certo? Porque já tinha
há pouco tempo acontecido o caso Jesus, né? Que eles esperavam que ninguém mais fosse falar em Jesus, e o movimento tem crescido, né? Então, e todo mundo sabe que eles foram responsáveis pela morte de Jesus, e os discípulos agora dizem isso abertamente, né? Que eles foram responsáveis pela morte de Jesus. Então, a situação deles é uma situação difícil. Então, para não haver uma revolta do povo contra eles primeiro trouxeram essas testemunhas convenceram parte da população de que Estevão era um blasfemo, isso era grave, não é? E, a partir daí, levaram Estevão para o Sinédrio e fizeram, como fizeram com Jesus, um julgamento rápido, uma execução rápida, para não dar tempo de haver qualquer coisa que pudesse impedir a execução, né? Então, tudo que Estevão afirmou era verdade, né? Já te dou a palavra, Silvia. Não poderia, portanto, ser blasfemo, assim como o que Jesus disse a Anás, que é o sumo sacerdote, né? Era verdade. Anás é que chamou isso de blasfêmia. Então, o mais grave é que tanto Jesus quanto Estevão falaram a verdade. Não houve blasfêmia, mas eles continuam mantendo a acusação de blasfêmia para que possa matar, né? Então, eu deixo também um link do mesmo blog, uma outra postagem que é Jesus diante do Sinédrio, para que você, lendo essa postagem de Jesus diante do Sinédrio, esclareça mais sobre o que é Estevão diante do Sinédrio. Ok, Silvia, pode falar. Irmã, eu não entendi direito. Essas testemunhas do Sinédrio conseguiram convencer as pessoas que seguiam Estevão e os apóstolos, ou só aquela parte que ainda era totalmente, sei lá, que não seguia a ideia de Jesus Cristo? Olha, ali em Jerusalém, muitas pessoas não seguem, mas admiram. Admiro o fato deles ajudarem os pobres, né, deles cuidarem dos enfermos, admiram a fraternidade deles, certo? Então, muita gente, por exemplo, essas viúvas dos judeus helenistas, não necessariamente, né, todas elas seguem Jesus, mas elas todos são judeus, né? Então, elas vão lá na comunidade para receber a ajuda humanitária, né? Assistencial, certo? Então, o que acontece? Essas testemunhas, elas falam que Estevão blasfemou. Quem ainda não está 100% seguro do cristianismo, acredita, tá? Porque tem aquela pessoa que está com o pé, eu não sei né? Eu não sei, será que esse Cristo que foi crucificado, ele ressuscitou mesmo? Sei lá, né? Então está meio em dúvida. Mas usufrui, né? Daquilo que a comunidade tem para dar. Agora, é aquela coisa que as pessoas fazem quando querem movimentar a multidão, né? Então, você acha que há um linchamento de uma pessoa assim, a troco de nada? Muitas vezes tem gente que se deixa levar pela emoção, que estava ali, que não tem nada a ver, né? Quantas vezes diz assim, passa um jovem correndo, diz, pega aí que alguém que não sabe nem por que a pessoa está correndo, diz assim, esse aí é um ladrão, corre! Aí vai não sei quantas pessoas correndo atrás, que não tem nada a ver, não sabem nem se realmente o rapaz, né, roubou alguma coisa, etc. Então, essa é coisa de investir nas emoções, né, de quem está ouvindo. Então, foram convencendo as multidões de que Estevão tinha falado contra Deus, que tinha falado contra o templo, contra a Torá, etc., com aquilo que é o orgulho deles, né? Tá? Não necessariamente são cristãos convictos, mas pode ser que tenha alguns que ainda estejam meio sem saber se são, se não são, porque, veja, quando começar a perseguição, muitos vão dizer, não sigo Cristo, não, e faz isso sem nenhuma
nenhuma crise de consciência, volta atrás e pronto, não quer, eu não vou perder meu negócio, eu não vou perder minha loja, eu não vou ser preso, eu não vou, sabe? Mesmo quando a perseguição não é grande, as pessoas preferem, às vezes, não continuarem com a fé cristã, porque não estavam convictas, né? Mas a gente tem que lembrar que nessa época aí, esses seguidores do caminho, como os cristãos são chamados, eles são só mais um grupo dentro do judaísmo. Eles são um grupo de judeus, uns judeus que seguem Jesus. Não é? E qualquer que seja o judeu helenista, seja o judeu da terra de Israel, seja o judeu que segue Jesus, o orgulho deles é pertencer a essa raça eleita, esse povo que tem uma aliança com Deus, que tem a Torá, que tem o templo. Veja, quem admira o templo, né, quando chegam em Jerusalém, aqueles galileus, é Pedro e os discípulos ficam, mestre, que construção maravilhosa, que pedras, que não sei o quê. Jesus diz, não vai ficar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. Mas eles seguem Jesus, mas estão impressionados, porque todos se orgulham do templo, se orgulham de Moisés, se orgulham da Torá, né? Então, são judeus, né? Seguem Jesus, mas continuam sendo judeus. Aquilo que é o orgulho do povo é orgulho para eles também, né? Tá? Deu para entender aí direitinho? Vamos lá, Rosana. Irmã, uma pergunta, porque assim, né, aqueles que após Jesus, né, vão, por exemplo, seguir os apóstolos, né, naquela primeira comunidade, que são os não-judeus, os judeus simpatizantes com a causa do Cristo. Aí quando a senhora fala na questão da emoção, pode também ser a questão do desconhecimento, né? Assim, no caso, por exemplo, uma pessoa vai e fala, faz um falso testemunho. Mas como eu não tenho conhecimento do que é a verdade, aí eu vou acreditar naquilo, né? Tem também a questão da ignorância aí, Maíla. Sim, eu vou acreditar, porque, obviamente, essas testemunhas são pessoas críveis, né? São pessoas confiáveis, por algum motivo elas são confiáveis, mas veja, se eu não estou com a emoção envolvida, eu não jogo pedra em ninguém, eu não quero a morte de ninguém, não quero lixamento de ninguém, né? Então eu posso lamentar, né? Por exemplo, Conselho raciocinar, né, irmã? Então, por exemplo, uma vez eu vi a polícia ela prendeu um rapaz que era do tráfico, lá no nosso bairro, perto da nossa casa, e eles batiam muito no rapaz, né? Então, aquilo ali, apesar de saber que ele era assassino, que ele tinha várias vezes cometido assassinatos terríveis, com tortura e tudo mais, mas aquilo ali me impactou, entendeu? Então, quer dizer, o fato de saber que alguém é errado não me dá vontade de matar as pessoas, certo? A mim não dá, né? Então, eu lamento que realmente ele esteja trilhando esse caminho e que ele não é confiável, que ele não é uma vítima, que ele não é um coitadinho e que se ele puder matar ali, ele mata, né? E a gente tem que ficar longe, porque se ele pegar um de nós, ele usa como escudo e vai enfrentar a polícia e tudo, mas não é nada agradável vê-lo apanhar, né, na frente da gente, só porque ele é uma pessoa que tem vários crimes, que cometeu vários crimes, entende? Então, acho que essa questão da emoção aí, ela é fundamental. Por exemplo, todo mundo escuta dizendo, pega esse cara que ele é ladrão, está correndo. Mas nem todo mundo sai correndo atrás dele. Tem gente que diz, poxa, esse cara deve ter roubado alguém, não sei o quê, mas não vai na emoção, não vai no clima, né? Certo? Verdade. Então, isso aí tem... Porque uma vez Joana de Anjos tem uma frase que ela diz que a gente precisa ter cuidado com a nossa reação, né? Porque justamente é nesse calor da emoção, né? Sim. Obrigada, viu, irmã? Alguém mais quer falar? Hoje é só esse restinho, a gente terminou mais cedo, né? Então, eu tenho aqui, enquanto vocês pensam se vão falar ou não, eu acho assim, que quando não há pergunta, ou entenderam tudo, ou não entenderam nada, né? Porque quando a gente não entende nada, nem pergunta a gente. Então, olha só, eu vou viajar para Manaus, né, da madrugada, tem ali uma mala para terminar de aprontar, né, terminar ali a mala.
Eu ficarei o mês de julho inteiro na Amazônia, né? Vou fazer um retiro, uma imersão, né? Para missão. Vou ficar meio incomunicável. Mas aí nós teremos um curso em agosto sobre a carta aos Efésios, porque eu escrevi o livrinho sobre Efésios e eu tenho a esperança de que já esteja, né, aí à venda. É um livrinho breve, né, um livrinho mesmo, né? E aí eu vou fazer esse curso sobre a carta aos Efésios e qualquer dúvida que vocês tenham sobre curso, é só falar com a Isaura, né? Ela está também no grupo de estudos, e para quem não está no grupo de estudo do WhatsApp, todo mundo que faz o curso sempre tem o número dela, porque ela que envia, né, os links, as coisas todas. Então, vocês podem falar com ela, às vezes vocês querem fazer um dos cursos gravados, então tem alguns cursos gravados aí, vocês podem perguntar para ela. E é isso. E esse curso sobre Estevão faz tempo, né, que eu queria. Eram 2 cursos assim que eu tinha vontade de ministrar, mas exige tempo para preparar assim o conteúdo, né? Que quando tem assim, essas literaturas judaicas, né, às vezes a gente tem que fazer mais um esforço de se tornar tudo compreensível. Inclusive, acho a coisa muito interessante que eu estava lendo aí, essa parte do Tratado Sanhedrin, e tem uma parte que diz assim que se na primeira pedrada, a pessoa, né, o réu, ele morrer, ele cair, né, ninguém vai jogar mais nenhuma. Né? Se na primeira ele cair, ninguém joga mais nenhuma. Porque o Senhor todo misericordioso, o Senhor Deus todo misericordioso, assim o quis. Né? Então, ninguém joga mais nenhuma pedra. E aí eu me lembrei, da hora que eu li isso, eu me lembrei, meu Deus, é por isso que Paulo foi apedrejado e não morreu. Quer dizer, claramente no texto de Atos dos Apóstolos diz que pensaram que Paulo estava morto, né? E aí deixaram Paulo, e Paulo estava só desmaiado. Né? Então, eu não sabia, né? Por quê? Por que não foram lá verificar se ele estava realmente morto? É porque se cair na primeira pedra, não pode jogar outra. Eu achei muito interessante essas coisas que às vezes, sem conhecimento dessa cultura, dessa literatura, dessas normas, né, desses costumes, muita coisa a gente não entende, né? Então, eu queria mesmo, se eu tivesse aprofundado um pouquinho mais, né, eu teria encontrado outras coisas, mas não dava, né? Então, tinha que ser assim mesmo. E outro curso que eu sempre quis também são as metáforas atléticas nas cartas de Paulo, né? E até teve uma live aí que eu falei sobre isso, mas eu teria que consultar mais ainda umas bibliografias para fazer, né? Então, ou as metáforas atléticas, ou algumas metáforas muito importantes para Paulo, né? Como, por exemplo, a metáfora do corpo, né? Que ele tem uma visão diferenciada de Sêneca, né? Sêneca também usa essa metáfora do corpo para falar da sociedade, e Paulo usa para falar da comunidade, mas Paulo supera muito Sêneca no uso da metáfora, né? Ele usa com outro sentido, com um sentido muito mais profundo, mais bonito. Mas eu teria que comparar com outros autores, né? Anteriores a Paulo, como Sêneca e outros, ainda não está pronto assim para sair do forno, tá? Só assim os ingredientes sobre a mesa, só faltando misturar para fazer o bolo. Mas estou com esperança de um dia fazer. Diga lá, Maria das Graças.
Sim, professora. Você falou num curso há um tempo sobre a deusa Estar, né? Nunca mais falou É, sobre. E a outra coisa é o seguinte, não ficou muito claro para mim por que pararia na primeira pedra. É porque já acharia que a pessoa estava morta ou tinha outro significado? é por causa da misericórdia que se colocam lá, da misericórdia de Deus. É porque Deus assim quis, ou porque Deus não quer que a pessoa sofra durante a morte, ou porque Deus quer salvar a pessoa, Hum, entendeu? sim. Então, Então, com Paulo, teve todo o apedrejamento, né? Não, foram várias pedras e mesmo assim ele não morreu. é, Então, não, é dito que Paulo foi apedrejado, né? Mas mas não e se que sabe se foram pensavam que ele estava morto. Então, possivelmente é porque ele desmaiou, né? Ele caiu e se caiu não pode mais jogar pedra, Hum. entendeu? Não pode pelo Sanhedrin, porque Não, fiquei senão, pensando no caso de ser muitas pedras ou se foi uma, tá entendendo? Assim, para sim. Não, assim, olha, esse as processo. testemunhas tem que ser duas, não pode ser menos de duas, certo? As testemunhas são as primeiras a jogar a pedra. Uma testemunha joga a primeira pedra. Por isso que Jesus, quando levam a mulher adúltera, né? Ele diz logo: quem vai jogar a primeira pedra não é a testemunha que levou a mulher, a primeira testemunha, a pessoa responsável por ter visto a mulher cometendo adultério. Quem vai jogar a primeira pedra é quem não tem pecado. É Atos 14, 19, né? Tá entendendo? Então, digamos, a primeira testemunha jogou a primeira pedra, a pessoa caiu, ninguém mais pode jogar. A pessoa desmaiou, a pessoa foi atingida e está como morta, ninguém joga mais nenhuma. Certo? Sim. É uma das coisas que está regendo aí no Tratado de Sanhedrin, né? Então, é dito, deixa eu ver aqui, 14, 19, aqui é isso, aqui deixa eu ver aqui. Tem assim, entretanto, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Deve ser o contrário, levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E o deram como morto. No dia seguinte, com Barnabé, partiu. Paulo ergueu-se e entrou na cidade. Ou seja, ele foi dado como morto, ele desmaiou, ele desfaleceu, não pode mais jogar pedra. Mesmo aqui Sim. nesse caso. Aí, no caso lá da mulher adúltera, não é a testemunha, digamos assim, essa honra de jogar a primeira pedra, né, não é de quem diz assim, fui eu o responsável por investigar e descobrir né, e ver a sua testemunha que viu que ela realmente cometeu adultério. Não, não é esse aí, não. Nem o primeiro, nem o segundo. A primeira pessoa a jogar a pedra, a primeira pedra, vai ser quem não tem pecado. E aí que ninguém pode jogar, porque todo mundo tem pecado. Então, Sim, o curso. eles levaram o caso para uma autoridade religiosa, Jesus, né, que está aí sendo um rabino. E essa autoridade religiosa diz o quê? Ok, atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Essa honra é de quem não tem pecado. Foi inteligentíssimo, uma das coisas mais sábias que Jesus fez e disse. Se Exato. diga da deusa, professora, diga da deusa. Deixa a deusa para depois. Ah, tá. Eu tenho uma coisa assim que
não só a questão da deusa está, mas, né, se ela foi cultuada ou não em Israel, como foi, etc., por que foi, mas também uma iconografia, né, em Israel, que imagens tinham, né, de Deus, da deusa, etc. Mas isso aí fica mais para o futuro. Bom, nós temos aqui a Rosana, nós temos mais pessoas. Quem quiser falar, Oi, vamos irmã. começar pela Rosana. Diga lá. É só com questão que a senhora falou agora desse tratado do Sanedrim, né? Que Sim, nos traz essa questão da primeira pedra, que quando a pessoa cai, independente de estar morto, né? E aí a misericórdia de Deus, né? Agiu ali, não, ele não merece mais receber pedrada. Então a sim, gente explica realmente, porque se Paulo continuasse a receber pedradas, ele iria falecer, exatamente. né? É. Muito bom, né? A gente Pois é, ter isso que eu disse, que estava preparando sim. para falar de Estevão e achei outra coisa. Atirei no que Muito vi e bom, acertei né? no que não vi. A gente não sabia. Muito obrigada, viu, irmã? Eu gostaria de agradecer a senhora, Deus lhe abençoe, uma boa viagem. Eu vou sair, eu vou ter que me retirar agora. Mas, Sim. assim, é muito bom, realmente, que a senhora continue levando para a gente esse aprendizado, né? Com tanto carinho, com tanto amor. Deus lhe Obrigada. abençoe a todos que estão aqui. Amém. Obrigado, viu? Amém. Vamos lá. Agora a vitória que não é vitória. Dá certo. Irmã, porque assim, quando você falou do Talmud, né? A Sim, gente me lembrei daquela passagem lá em Mateus, em que Jesus diz aos fariseus que eles colocam fardos pesados, né? Sobre os uhum. ombros dos judeus. E esses fardos eram as leis, não eram as normas a ser cumpridas. Então, essas leis, essas normas estariam no Talmud? Não, eu acho que o que Jesus está falando são das chamadas vãs tradições. Isso é aquele legalismo, né? Porque, veja, um grande rabino, na época, era Hillel, ou Eliu, né? Tem várias pronúncias. E Jesus concorda muito com ele. Eu fiz uma vez uma tabela de ensinamentos de Hillel e ensinamento de Jesus. De um lado da tabela Hillel, do outro lado Jesus. Né? Tem muita coisa que bate de Jesus com o que Hillel dizia. E Jesus também falou que os fariseus se sentam na cadeira de Moisés, ou seja, são catedráticos, eles têm, eles têm autoridade para ensinar, mas acontece que eles têm uma facilidade para descambar para legalismo, para coisas que, por exemplo, coisas que não estão baseadas na Torá. Eles têm muitas leis que não estão baseadas na Torá, né? Então, essas leis de encontra uma pessoa na rua e vem, faz toda uma higienização dos braços até o cotovelo, das mãos, etc. E esses cuidados com o copo, com não sei o quê, para não estar impuro. Então, isso aí são coisas que, né? E essa coisa de que as pessoas têm que circuncidar, mesmo que seja adulto, ninguém na antiguidade exigia circuncisão de adulto. Circuncisão é para criança, né? Os fariseus começam a exigir circuncisão de quem é adulto. Então, todas essas coisas que eles chamam de vãs tradições. Tradição sem sentido, vazias, né? Que não fazem o ser humano progredir. Mas ele admira essas normas que foram compiladas, elas são ótimas, né? Porque elas são minuciosas, né? Elas visam tudo que for possível para que não haja injustiça. Isso é muito bom, né? Claro que para a nossa época tem muita coisa do Talmud que está ultrapassado, mas tem muita coisa do Talmud que a gente diz, se a gente colocasse em prática isso, a vida da gente seria melhor, né? Tá certo, obrigada, irmã. Tem um livro que é muito interessante, que é chamado Sábios Fariseus. Eu tenho esse livro em algum lugar aqui na estante, não sei. Sábios Fariseus, para reparar uma injustiça. É muito bom esse livro, que ele mostra esse lado farisaico positivo,
né, que a gente nem sempre consegue acessar, porque os fariseus que nós encontramos são os fariseus que Jesus criticou, mas tem fariseu que Jesus não criticou, né? Jesus não criticou Nicodemos, Jesus não criticou Gamaliel, Jesus não criticou Hilel, Jesus não criticou vários, ele só critica a hipocrisia. Então, é como se todo fariseu fosse hipócrita. Não, né? Tem fariseu muito santo, né? Pessoa boníssima, pessoa que só quer agradar a Deus. E pessoas corretíssimas, moralmente falando, inquestionável. Então, Jesus não foi contra todos os fariseus, nem contra digamos assim, os ensinamentos dos fariseus. Jesus foi contra a hipocrisia dos fariseus. Então, se o fariseu foi hipócrita, vai levar, né, um carão de Jesus. Se não for, está tudo bem, né? Tá? É nesse sentido. Tá, muito obrigada. Nada. Vamos lá, Lenira. Esse assunto de hoje, que fala da questão da emoção, é muito interessante, né? Porque, às vezes, no calor da emoção, se tomam decisões que depois se traz um arrependimento, né? Eu achei muito interessante isso ser levado em conta, né? Uhum. E também da questão da incitação, porque Sim. até no Código Penal, né, se tem algumas coisas do tipo assim, alguém vai pular para cometer um suicídio, e a multidão fica gritando, pula, pula, incitando a pessoa para cometer aquele Fato, né? fato, né? Uhum. Então, que é crime fazer isso, porque exatamente você envolve as pessoas na hora que você está incitando. É muito Exato. interessante, assim, de você parar para pensar, para um pouquinho, respira, antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, para você não se arrepender, porque a palavra dita, ela não volta atrás. Uhum. Essas coisas todas, né? Muito É, interessante. exatamente. Tem um autor chamado René Girard, né? Girard, escrito. Ele fala muito que tem um livro chamado Bode Expiatório, que ele diz que nós temos muitas frustrações, nós temos muitas decepções, acumulamos muita raiva. E isso vai ficando uma coisa dentro da gente. Aí, na hora que alguém começa a xingar um político, um ladrão, não sei o quê, a gente se envolve naquilo e tudo que a gente tem que não tem nada a ver com aquilo ali vem à tona, né? E aquela pessoa vira um bode expiatório da nossa fúria que a gente tem guardado dentro da gente, né? Que muitas coisas na humanidade foi exatamente fruto disso, né? Que as pessoas têm uma insatisfação e aí alguém grita que aquele ali é o culpado e todo mundo cai em cima, né? Então, é uma coisa psicológica. E eu tenho uma palestra do Rossandro Klinger, eu não sei se está gravada, não sei, parece que eu ouvi presencialmente, não sei, mas que ele fala sobre a mulher adúltera, né? E aí ele diz que Jesus foi o melhor dos psicólogos nessa época, nessa hora, porque eles foram com aquela coisa de querer, né? Querer, como se queria se vingar de algo, apedrejando aquela mulher. E Jesus fez com que, no calor daquelas emoções, eles voltassem os olhos para si mesmos. E na hora que eles pensaram em si mesmos, né, voltaram ao self, né, aí aquele furor, aquela fúria, aquela coisa toda, perdeu força, né? Na hora que eles voltaram para si mesmos, perdeu força, né? E aí cada um foi soltando as pedras, né? Certo? Então, achei muito interessante esse lado psicológico que ele falou sobre ali o julgamento da mulher adulta, né? O Rossandro. Espero um dia chamá-lo para nosso grupo de estudo. Igual eu chamei o Haroldo, chamar o Rossandro porque naquele dia que o Haroldo veio foi muito bom, né, para a gente falar do cego, né, do cego e a caverna, né, de Platão. Foi muito legal. Aí depois a gente podia, o Enéas faz tempo que eu peço, né, vamos ver agora se a gente consegue com o Rossandro um dia, o Enéas,
para a gente conversar sobre um tema qualquer, né? O Enéas está muito envolvido com essas coisas de questão de gênero, homossexualidade, esses casais homoafetivos, ele defende muito isso dos preconceitos que as pessoas têm, né? E seria bom ouvi-lo, que é um pastor, isso é até estranho para um pastor, né? Ter essa abertura toda. O Rossandro também poderia falar para nós sobre a mulher adúltera, eu acho que seria uma boa, mas esse povo é ocupado demais. É verdade. Mas Aquele tema, vamos confiar, né? aquele tema das metáforas, eu assisti aquele bate-papo com o Nepe Gesiel. Sim. Foi muito bom, viu, pessoal? Quem não assistiu aquele bate-papo, fantástico essas metáforas, eu fiquei assim encantada, viu? Pois é, e ainda não está pronto o estudo, não está pronto não, está ainda precisando aperfeiçoar. A pessoa vai gostar, quem não assistiu aquele vai gostar, porque é muito bom. Pois é. Então, olha, estamos chegando aí às 9h30, chegando aí ao nosso final, né? Realmente, para quem que está assistindo gravado, quiser ver as metáforas atléticas, é Nepe Gesiel, foi no YouTube, né? Então, tá lá, né? É só um aperitivo para ficar com vontade depois de fazer o curso. Vale a pena assistir, minha gente. Procura lá que eu fiquei encantada. Muito bem. Pois muito obrigada a vocês mais uma vez, que estão sempre aí com esses cursos, né? Eu gosto desses cursos mini, né? Brevezinho, e a gente encontra sempre. Temos esse momento para conversar, para olhar olho no olho e conversar um pouco, apesar da distância, né? E é isso, e aí vamos também crescendo, né? Porque vocês me obrigam a estudar. Eu tenho que montar um curso, aí eu, né, tenho que acordar às 3 da manhã para dar uma olhada na bibliografia, né? Então é isso. Diga, Beatriz. O que eu achei interessante, quer dizer, crescendo, mas mais do que crescer, se transformar. Eu achei isso maravilhoso hoje. E toda a sabedoria. Eu não te entendi, cortou um pouco. Pode dizer de novo, eu não consegui. A senhora disse que os cursos são bons, porque a senhora estuda, né? Se aprofunda. Mas como a senhora disse hoje, a gente aprende não só para ficar sabendo, mas para se transformar. Isso eu acho muito importante no curso. Quanto mais a gente sabe, mais a gente se transforma, a gente procura ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais justa, uma pessoa mais consciente do nosso papel na sociedade. Isso é muito bom. A verdade liberta, né? Conhecer sempre é bom. E só tem sentido se for realmente partilhado. Quando eu leio alguma coisa interessante de ver, o pessoal precisa saber disso. Dá um curso, o pessoal vai gostar. O pessoal precisa saber disso, né? Então, não tem sentido guardar só para a gente. Então, nem dizer para 15, 16, 20 pessoas na sala de aula também. Não tem sentido. Então é isso, gente. Rezem por mim, orem por mim, que tudo dê certo em julho, né? E a gente se encontra aí em agosto, se Deus quiser, né? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. E obrigada. Que agradece sempre, professora. Sempre surpreende, né? É como você disse, atira no que viu e acerta no que não viu, porque aquela parte do que falou do SEDACA na segunda aula foi brilhante, eu amei. Que bom. Gratidão a todos. Gratidão também. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tchau. Fica com Deus. Aproveita. Boa noite, irmã. Boa viagem. Obrigada. Tchau. Vou terminar aqui a gravação. Tchauzinho. Ó, gatinho, ai, coisa linda. Gatito.